Olá, graça e paz. Seja bem-vindo aos nossos devocionais. E hoje quero compartilhar contigo a revisão dos nossos devocionais. Isso mesmo. Os nossos devocionais no YouTube estão disponíveis a partir do livro de 1 Crônicas, mas a gente já vem estudando muito antes, capítulo por capítulo, nos nossos devocionais na igreja. Em virtude da pandemia é que a gente começou a transmitir os nossos devocionais. Amados, quero compartilhar contigo hoje no nosso devocional alguns pontos importantes de tudo que nós aprendemos de Gênesis até o livro de Esther. Amém? Então vamos lá? Então, no livro de Gênesis nós aprendemos sobre a criação, que Deus formou todas as coisas, que criou Adão e Eva para cuidar de um jardim, mas houve a queda. E justamente com a queda, o pecado entrou na humanidade, entrou a maldade. Chegou a um ponto que a maldade era tanta, onde Deus decidiu exterminar toda a criação através de um dilúvio. Mas Ele olha para a terra e vê um homem justo chamado Noé. Então Noé agora constrói uma arca, coloca a sua família, um casal de cada animal dentro daquela arca, e eles conseguem sobreviver ao dilúvio. Então Deus guarda, protege essa família dentro de uma arca. Depois disso, no capítulo 12, nós vamos ver o período dos patriarcas, não é isso? Abraão, Isaque e Jacó. Então a gente vê a saída de Abraão lá no final do capítulo 11, início do capítulo 12, saindo lá da terra de Ur, dos caldeus, para uma terra que Deus estava direcionando ele. Então vem Abraão, depois o filho Isaque e depois Jacó e toda a descendência de Jacó, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos. E nós sabemos que um filho teve um tratamento diferenciado, que foi José. Por isso foi odiado pelos irmãos e foi vendido como escravo e chegou na terra do Egito. Na terra do Egito ele se tornou um príncipe. Agora que ele é príncipe na terra do Egito, Deus prepara o momento certo para trazer toda a família de Jacó, para dentro da terra do Egito. Então agora toda a família de Jacó, através da vida de José, estão dentro da terra do Egito. Quando eles desceram para a terra do Egito, era uma família, era 70 pessoas, era uma família grande que estava descendo para a terra do Egito. Mas na terra do Egito, eles se multiplicaram e se tornaram uma multidão e ficou conhecido como os hebreus. Agora, amados, quando se tornou uma multidão dentro da terra do Egito, houve problema, porque agora Faraó, que estava no comando, já passou 400 anos, então esse novo faraó, ele viu que aquele povo poderia um dia tomar a terra, poderia trazer problema. Então ele começa a trazer punições, morte do primogênito e por aí vai. Então Deus levanta um libertador com o nome de Moisés. Então Moisés é usado por Deus para libertar o povo da terra do Egito. Isso mesmo, com braço forte, Deus tira o povo da terra do Egito e os leva em uma direção às margens do Mar Vermelho. E o Mar Vermelho então agora se abre, o povo passa em seco e agora eles estão aonde? No deserto. Nesse deserto aqui era para passar pouco tempo no deserto, mas em virtude da murmuração, da mentalidade de escravos, porque Deus tirou esse povo da terra do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do coração deles. Toda uma geração pereceu no deserto. Foram 40 anos no deserto, 40 anos rodeando o deserto, fazendo já exatamente isso aqui, 40 anos, justamente para que uma nova geração se levante. Então agora se levantou uma geração de guerreiros que não conhecia a terra do Egito e tinha o sonho de entrar na terra prometida. Agora, amados, eu coloquei aqui planícies do Jordão, porque é justamente aqui que a história de Moisés vai terminar. Quando ele sobe no monte, Deus recolhe ele e começa a história de um novo líder, um novo líder que se chama Josué.
Amém? Então Deus usou Moisés para libertar o povo. Agora Deus vai usar a vida de Josué para conquistar a terra para o povo. Então vem comigo, né? Vamos aqui ver os pontos principais. Então veja bem, tudo isso que eu falei para você de forma muito resumida, nós trabalhamos o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, Números e Deuteronômio, capítulo por capítulo, não foi isso? Então você estudou comigo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e eu resumi para você de forma muito rápida. Esses 5 livros é conhecido como Pentateuco, ou os 5 livros de Moisés. Amém? Então ele está dentro de um gênero, de uma classe literária, né? Os 5 livros de Moisés, das leis de Moisés, né? O Pentateuco. Então estudamos todos esses livros juntos. Terminou esses livros, nós começamos com os livros históricos. Isso mesmo, livros históricos. E agora eu volto para a história de Josué. Moisés, lá nas planícies do Jordão, Deus recolhe Moisés e levanta Josué. Josué tem a missão agora de atravessar o rio Jordão e logo na frente as muralhas de Jericó. Então aqui nesse livro é um livro de batalhas, um livro de estratégia e de grandes conquistas. Para mim o versículo-chave é quando Josué diz assim: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi um grande líder e ele tinha um grande companheiro. Lembra o nome desse companheiro que ele tinha? Tempo para pensar. Isso mesmo, acertou. Caleb. Caleb era o companheiro de Josué. Só por curiosidade, Josué e Caleb foram os únicos da geração passada que entraram na Terra Prometida. Por quê? Porque eles tinham coragem, lealdade. Eles acreditavam em Deus e sabiam que Deus era poderoso para vencer batalha. A mente deles era diferente dos demais. Enquanto uns tinham a mente de escravos, esses dois tinham a mente de guerreiro. Mas dando continuidade, então nós vamos para o livro de Ruth. E o livro de Ruth é importante na história porque ela se torna, justamente ela entra na linhagem, né, de Davi, ela vai entrar na linhagem do Senhor Jesus. Por isso é importante esse livro e é linda a história, né, de Ruth e Boaz. Estudamos também capítulo por capítulo, mas não para por aí. Então começou o livro agora de Juízes. Por que Juízes? Porque nesse período ainda não tinha os reis. Eram homens que Deus levantava em certos períodos e ocasiões para livrar o povo que estava sendo oprimido pelas mãos do inimigo, né? Exemplo, Débora, Sansão, né? Foram juízes sobre a terra, Gideão, Jefeté e por aí vai. É o período de juízes, mas o povo queria um rei. Ah, Deus, nós queremos um rei. Todo mundo tem um rei, só a gente que não vai ter rei. Então eles insistiram tanto que Deus falou para Samuel: Samuel, vamos levantar um rei para esse povo. Eles querem um rei, Samuel. Eles querem alguém que esteja ali na frente deles, cobrando e exigindo deles. Então vamos levantar um rei. E aqui em 1 Samuel conhecemos o primeiro rei da história de Israel. Está lembrado o nome desse rei? Isso mesmo, o nome desse rei é Saul. Saul é o primeiro rei da história de Israel. Mas interessante, amado, que esse rei, né, logo o poder foi tomando conta da vida dele, e aí ele já não queria ouvir mais o discipulador, não queria mais ouvir o profeta e queria tomar as próprias decisões. Então, por causa disso, né, Deus levanta quem? Davi. Isso mesmo, Davi foi levantado justamente para reinar sobre Israel. E interessante, você que me acompanhou capítulo por capítulo, não houve rei semelhante igual a Davi. Davi realmente ele foi, né, extraordinário. Então 1 Samuel, 2 Samuel conta a narrativa de Saul e de Davi.
né, fechando, né, com ali a história, iniciando a história, né, dando aquele finalmente ali de Salomão aparecendo no final da história e entrando no livro de 1 Reis. Então aqui nós terminamos. Então, para mim, 1 Samuel, 2 Samuel, eu sempre lembro, né, do reinado de Saul e principalmente o reinado de Davi. Davi, aquele que derrubou os gigantes, aquele que era o menor da casa do pai, que Deus chamou para governar. Continuando, então passamos para 1 Reis e 2 Reis. 1 Reis, 2 Reis. Então começa com a história de Salomão, né, fazendo grandes coisas para Deus, Salomão cumprindo a missão do pai, né, o desejo de construir um templo para Deus. Porque até então, no deserto, era o tabernáculo de Moisés. Na história de Davi, Davi levantou uma tenda para colocar a arca. Mas Salomão, ele levantou um templo magnífico, né, com recursos que o próprio pai tinha deixado para isso e mais os recursos que ele também tinha conseguido. Amados, quando Salomão levanta o templo é o ápice, o apogeu da história do povo de Israel. Eles celebraram, comemoraram. A palavra do Senhor diz que Deus mandou fogo e consumiu a oferta. Deus mandou uma nuvem de glória sobre a vida deles. Foi poderoso, amém, amados? Mas, todavia, no entanto, Salomão se desviou da presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que as mulheres perverteram o coração de Salomão. Salomão teve 700 princesas e 300 concubinas e vários filhos, mas um filho se tornou rei, que foi Reoboão, se tornou rei em Israel. Mas é importante falar sobre o filho de Salomão, porque foi justamente no reinado do filho de Salomão que veio a divisão do reino. Está lembrado quando nós falamos da divisão do reino? Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte, então, agora ficou denominado como Israel e a capital se tornou, nos dias de Acabe, Samaria. Isso mesmo. O pai de Acabe comprou uma terra de um homem chamado Simei e levantou uma cidade chamada Samaria. Então ali se tornou a capital de Israel, Reino do Norte. E no Reino do Sul, Judá, e a capital, Jerusalém. O templo que Salomão construiu está no Reino do Sul, está em Jerusalém. Então, amados, nesse livro de 1 Reis e 2 Reis, nós estamos vendo agora o declínio, a queda. Eles começaram a se corromper. E aí a gente verifica que no Reino do Sul, que é Judá, muitos reis foram bons, tiveram alguns ruins, mas a maioria foi bons. Já no Reino do Norte, misery help, já começou errado, já começou com a divisão. Jeroboão, dividiu o reino, conseguiu arrancar 10 tribos da mão do filho de Salomão, dividiu o reino. Amados, então nesse 1 Reis, 2 Reis, conta todas as histórias desses reis que passaram sobre Israel, Reino do Norte e Reino do Sul. Agora temos 1 Crônicas, 2 Crônicas, que vai novamente detalhar tudo o que aconteceu em 1 Reis e 2 Reis. Vai trazer alguns detalhes importantes que não foram narrados nesse livro. Amém? Mas é importante saber que pela tradição, 1 Crônicas e 2 Crônicas eram um livro só, escrito por Esdras. Então era uma coleção, Crônicas e Esdras, era uma coleção de livros. Porque 1 Crônicas, 2 Crônicas, eles são escritos justamente no período de cativeiro e no final do cativeiro. Aqui em Crônicas e 2 Crônicas eles já estavam no cativeiro, foram 70 anos de cativeiro e ali no cativeiro eles começaram a contar a história do que os reis do Reino do Norte e do Reino do Sul fizeram sobre a terra. Por que é que eles estavam agora escravizados? Mas continuando, é através de Esdras que o templo é reerguido.
o templo foi destruído. Nabucodonosor, quando entrou em Jerusalém, queimou a cidade, derrubou os muros, destruiu o templo, levou a riqueza e levou o povo como escravo. Deixou só os fracos, as pessoas que já não tinham força sobre a terra. Agora em Esdras, eles já estão 70 anos de cativeiro. Agora Esdras está saindo lá do palácio, do palácio real, para vir para Jerusalém, autorizado pelo rei da Pérsia, para levantar o templo que está destruído. Então com ele vem a primeira leva daqueles que estavam cativos. Na verdade eram os filhos e alguns anciões que estavam vindo, mas a maioria era uma galera jovem que estava regressando para Jerusalém. Então agora acabou aquele negócio, eu sou da tribo do norte, eu sou da tribo do sul, eu sou... Não, eles voltam de cabeça baixa, se sentindo humilhado e agora pronto para recomeçar. Então daí nasce o povo judeu, Agora eles são um só, acabou esse negócio de divisão. Então Esdras levanta o templo, trabalha na construção do templo. E esse templo ficou conhecido como o templo de Zorobabel, porque Zorobabel era o governador em Jerusalém. Veja bem, esse templo não tinha a suntuosidade, o esplendor do templo de Salomão, mas eles tinham muito mais temor de Deus, estavam mais quebrantados e mais humilhados na presença de Deus. Deus levanta um grande homem na história. Esse homem aqui ficou muito conhecido entre os judeus. O nome dele é Neemias. Neemias, o copeiro do rei. Lembra disso? Que quando ele recebeu as notícias que o povo em Jerusalém estava passando fome, que a cidade estava queimada e os muros caídos, ele chorou, orou, jejuou e se apresentou diante do rei. Então ele vai agora para Jerusalém, autorizado pelo rei, para reerguer os muros. Isso, Deus usa esse homem para levantar os muros de Jerusalém. Naquela época, uma cidade precisava ser murada. É que nem hoje no Brasil, Você faz um muro, você coloca cerca elétrica, você coloca alarme para se proteger, não é isso? Naqueles dias tinha que colocar muro em volta da cidade, porque senão entravam os saqueadores, os inimigos, destruía a cidade e levava o ouro. Então precisava murar, e Deus usou a vida desse homem poderosamente. Não só para reerguer os muros, mas justamente para chacoalhar, chamar a atenção do povo e promover uma reforma. Amém, amados? E aí então nós vamos terminar agora com o livro de Esther. Você estudou junto comigo o livro de Esther e então está fresquinho na memória. Interessante que Esther, ela faz parte dessa coleção de livros da Bíblia, justamente porque tem um fato muito importante no capítulo 8, é onde o povo judeu recebe um decreto de vida para se defender. E lá no capítulo 9, a hora que o inimigo está chegando, eles já estão com a espada nas mãos e vence, derrota os inimigos. Então, através da vida de Esther, o povo judeu não foi exterminado, porque Ramã queria exterminar todo mundo. Mas primeiro Deus, usando a vida de Esther e também de Mordecai, o povo teve um grande livramento. Bom, então nós terminamos aqui, voltando à página anterior, deixa eu voltar aqui para você. Então nós terminamos a coleção de livros históricos, isso mesmo. Josué, Ruth, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Terminamos aqui os livros históricos, capítulo por capítulo. Glória a Deus por isso. E agora, sejam bem-vindos aos livros poéticos ou também livros de sabedoria. Seja bem-vindo. Nós vamos começar nos nossos devocionais aprendendo sobre quem? Sobre Jó. Isso mesmo. Amados, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares é a coleção de livro que se chama livros poéticos ou livros de sabedoria. Amém? Porque ele vai tratar da alma humana. O que Davi sentiu quando estava sendo perseguido por Saul? Vamos aprender nos livros de Salmo. Qual foi a alegria do povo quando saiu do cativeiro?
Quando Jó estava sendo provado, qual foi o sentimento dele? Então esses livros eles vão tratar da alma humana, né? E quando nós falamos de alma humana, nós falamos de raiva, nós falamos de ódio, nós falamos de angústia, nós falamos de tristeza, amém? E vamos ver o que Deus vai nos ensinar através desses livros. É importante você saber disso, porque a Bíblia não está, né, organizada na cronologia, ela está organizada em coleções. Pentateuco, livros históricos, agora livros poéticos. Por quê? O livro de Jó, a datação dele, os teólogos acreditam que ele era justamente na época de Abraão, por aí. Então, mas vê que estamos estudando agora, não é isso? Quantos livros nós estudamos e agora vamos estudar o livro de Jó. Por quê? Porque ele faz parte desta coleção de livros. Amém? Então vem comigo, vamos para os devocionais, porque juntos vamos crescer na graça e no conhecimento e que Deus te abençoe.